Buenas Hermanitos, estamos na nossa terceira live desse esquenta para o webinário da semana que vem, a Fundamentos do Yoga no Real. Tá? É, é uma sequencinha que visa, então, introduzir em vocês ao conteúdo do webinário. Tá? Nós viemos aqui falando nos encontros 1 e 2, primeiro falando da alienação, ou o conceito do yoga que chama de avidya. Yogis não visam, então, um resumo desse encontro, acabar ou dissolver o seu eu, né? Ou muito menos as ilusões que nós construímos, ou maias, para o fim da ignorância. Mas entendemos no encontro um que o objetivo do yoga é diminuir a sua ignorância, né? Ou avidya, ou alienação, como eu chamo. Alienação, avidya do quê? Das causas de que porque você sofre. E no encontro 2, nós falamos sobre samadhi, ou a experiência do yoga. Nós vimos que, em geral, essa experiência, que é verdadeira, ela acontece, ela não está em outro mundo, está no seu corpo, na verdade, tem sido subutilizadas na produção de corpos a experimentar um arrefecimento dos sintomas. E nós também exploramos, na aula anterior, que os sintomas que você sente, por exemplo, que te levou para a prática de yoga, outros alunos se matriculam para ter aulas com vocês, como ansiedade, burnout, transtorno de atenção, são sintomas causados por algo que se repete buscando uma resposta à causa do que faz você sofrer. E aí você vai para o yoga e arrefece o sintoma, você não alcança, então, nenhum passo em direção a, a realmente um mergulho em si mesmo, né? Porque aí nós ficamos viciados nesse bem-estar, nessas calmarias que o yoga, a meditação, promove. E nós fechamos nosso encontro de ontem dizendo que o samadhi, mais do que uma experiência apaziguadora, alinhadora, desintoxicante, purificadora de corpos e distraidora de mentes, ela é um jeito de estar à espreita, de estar ligado que está ligado. É aquela presa que encontra o predador enquanto o predador não avista, ou um predador que avista a presa enquanto a presa não avista. Você está à espreita, né? Você está ligado, multitasking. Você está absolutamente inteiro ou inteira, entendendo ou buscando compreender o que está acontecendo enquanto acontece. E para isso, nós tomamos, estou na aula 2 ainda, um distanciamento, a gente treina isso, um distanciamento temporário, momentâneo, dos ordenadores de realidade ou maias que nos organizam, para conseguir então entender um pouco melhor ou buscar as causas do que nós sofremos. E nós entendemos que a causa do que a gente sofre, eu já vou avançando no nosso encontro de ontem, está numa parte que passa despercebido em nós, portanto, inconsciente. Ela é então um fluxo sensorial, um fluxo de afetos. Ela é, portanto, um, um afeto que passa lá do inconsciente, que é você também, desconectado, desligado da ideia original. E agora aqui então, tô avançando para o nosso encontro de ontem. A tradução mais senso comum do yoga, que é ligar, religar, conexão, união, atar, ganha uma outra dimensão. Porque se o que me faz sofrer é um afeto que advém do meu eu inconsciente, ou purusha, que quando passa pela barreira de recalque, ele é desligado, desconectado, desunido da sua ideia original e passa um afeto e cola em qualquer outra coisa, como o seu corpo, criando tensões psicossomáticas, dores no estômago, obsessões, neuroses em geral. O yoga me ajuda, então, como ele é a união, a unir novamente esse afeto à sua ideia original. É por aí que a gente vai. Vai encontrar a ideia original? Não, porque ela está inconsciente. Você não adentra a purusha, você não adentra o inconsciente. Você aprende a recontar, a criar uma nova gramática sobre si mesmo. E aí você diminui, então, não o sintoma apenas,
mas a causa que produz esse sintoma. Essa é a brincadeira. Essa é a brincadeira. Então, no nosso encontro de ontem, nós vamos encontrar com o conceito e a experimentação possível de Purusha, ou esse nosso eu, ou identidade inconsciente. Então aqui eu estou trazendo, estou usando uma nova gramática, né? Que em geral Purusha é construído em nós como uma ideia fantasmática, né? Purusha, no senso comum, provavelmente você teve no seu curso de formação, é, é um algo, é uma instância, é um lugar não contaminado pelo mundo. Só quando a gente vai ver nos textos e ler nos textos a definição desse tal de Purusha, é um espelho. Um espelho não contém nada dentro dele, ele espelha. E ele espelha o quê? Bom, só tem espelhar o mundo que te encontra. Dessa forma, nós podemos então avançar aqui um pouco mais, entendendo duas coisas. Primeiro, o Purusha é parte de você. O Purusha não é alguma coisa desgrudada de você. E mais ainda, a gente avança, deu uma pincelada ontem. Esse seu eu consciente, Tita, ele é uma dobra do inconsciente. Inconsciente, o eu, que você identifica como Natália, como Angélica, o Beto. Esse eu, então, é uma dobra, é uma linha de fuga para tornar o nosso convívio social acontecendo. Mas eu, vocês, somos muito mais do que se passa no que a gente não percebe, que é invisível. Então há uma identidade em mim, Beto, que é inconsciente, mas que meditando, yogando, eu permito que algum de seus afetos chegue à consciência. É isso. E não é só meditação, não é? A gente também tem os sonhos, a utilização de drogas, por exemplo, os respiratórios do yoga, xistes, né? Pequenas brincadeirinhas, atos falhos, movimentos circulares como dança. Eles também permitem, porque abaixa a barreira de recalque, que esse nosso eu inconsciente, ou purusha, agora aqui, entra em contato adentre. Então a gente não está saindo da margem A para a margem B. Como em geral você pensa yoga, né? Eu estou aqui na margem A, que é essa margem da ignorância, da alienação, e eu pratico yoga para chegar à margem B. A gente está aqui nessa nossa brincadeira tentando encontrar a terceira margem do rio, que é o fundo do rio. Então, em vez de você nadar para outra margem, como a maioria dos professores de yoga e yogis meditantes fazem hoje, você vai mergulhar sem cilindro, sem tubo de oxigênio, máscara, no fôlego, até o fundo, que é a terceira margem do rio, que é escura, que pode ter pedra, pode ter peixe, pode ter cobra, sei lá o quê, restos de você lá embaixo, para então depois retornar quando você for tomar ar para a superfície, agora com pedaços de novas terras, pedaços novos de você. É o que a gente vai adentrar nas nossas lives 4 e 5 do conceito de viveka, discernimento. Então, muito mais importante do que samadhi, essa experiência que você busca desenfreadamente, como uma espécie de abrir a tampa da panela de pressão para despressurizar um pouco, é viveka, é o que fica, é o substrato que fica. Então, se é um experimento que nós estamos visando para encontrar Purusha, ele é corporal, porque a mente, essa ideia do corpo, ela virá depois. Então, essa experiência é denominada popularmente como samadhi, como a gente viu no yoga, um mergulho temporário para fora dos mayas que nos organizam. Isso, qualquer aula mais ou menos bem conduzida de yoga te conduz facilmente para lá. Mas a gente não sabe o que faz com ele. A gente, em geral, delega a outro a nos organizar de fora. E o que nós estamos tentando fazer aqui, tomar as rédeas disso, para que nós, aliados a outros e a yogas também, e outras coisas que você deseja, aprender a contar a história sobre si mesmo, a organizar-se de dentro.
Então há, sim, uma dissolução desse seu eu consciente tita em yoga, sem sombra de dúvida. Para que isso ocorra, então a gente tem várias ferramentas que podem ser juntadas de diversas formas, que depende de como são juntadas essas ferramentas, vão formando métodos, linhagens, tradições, especialistas nesse método, em geral vai ser um guru, um mestre, mas o foco aqui é a diminuição dessa barreira de recalque para que as ideias e seus afetos, advindos de quem somos inconscientes, cheguem à nossa consciência. Eles vão chegar inteiros, prontos? Não, 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 porque há uma linguagem de você mesma e mesmo inconsciente que nós temos que aprender a ser alfabetizados nele. Isso não é sempre tranquilizador ou calmante. Essa travessia, então, a terceira margem do rio, não se trata aqui de uma outra instância fantasmática de Purusha, uma substância metafísica Purusha, que está imaculada, esperando você purificar o teu corpo, então ela se revelará na sua verdade. Isso é o céu cristão, né? Você está buscando a redenção. Isso é um delírio. Né? Algo apartado de Sansara, algo apartado do mundo. Né? Em geral, se acredita entre os yogis, a subcultura do yoga moderna, que há um eu, um ego, e aqui é sinônimo, tá? Que devemos então renegar, que devemos então dissolver, enfraquecer, para conseguirmos adentrar a um mundo maravilhoso de Purusha, ou esse algo transcendente. O preço a se pagar é deixarmos de ser nós mesmos, esse que está lá no inconsciente e com uma dobra consciente, você é isso tudo, através de delírios higienistas de purificação, alinhamento, desintoxicação do corpo. Então você despreza o corpo e você começa a elevar, a colocar num patamar algo que é só uma ideia do corpo, que é a mente ou a alma. E aí você delega a alguns raros privilegiados, iluminados, curar você de fora, de todo mal e sofrimento. Então, quando afirmo que esse movimento de não ida ao Purusha, ao inconsciente, que você não alcança Purusha, é ele que revela o que é permitido para você, o que ele deixa isso acontecer, que você abre possibilidades dele se expressar. Nós somos também conscientes, mas não percebemos, não nomeamos essa pura potência, libido, tesão, pulsão, que advém de nosso eu inconsciente, o Purusha. E aí nós precisamos tomar consciência do que antes passava inconsciente, mas ainda assim nos movimenta. E o resultado final disso é o sintoma. A busca incessante de algo que se repete para tentar resolver um problema que te faz sofrer. Então, quando eu digo fortalecer o eu consciente ou ego, eu não tô aqui não significa uma mais-valia do eu, uma hipertrofia do eu, se distinguindo dos eus mais fortes dos eus mais fracos, tipo Darwin. Não é isso. É uma linguagem onde eu converso com a subcultura do yoga, é, justamente para produzir algo contraintuitivo, para criar uma quebra aqui, uma ruptura em você. E você entender que, peraí, eu estou meditando, então, diminuindo a minha própria força, e diminuindo a minha própria força, abrindo um vazio no meu peito, alguém de fora que você institui como tendo ele mais potente para te potencializar. Você cria uma dívida infinita, você entra num processo de servidão voluntária. Então, aqui nós operamos esse enfraquecimento do si para um cuidar do si, um cuidar do eu. Ficando só na experimentação, como nós hoje fazemos invariavelmente, gera uma produção de bem-estar alienante, né? Que você se autoalicia e não se restaura das suas próprias forças para lidar com as suas próprias vicissitudes. E se já estivermos em contato com isso, além Purusha, esse espelho muito límpido, como se fosse uma outra instância, você nunca alcança. Você nunca alcança, mas você tem a esperança que vai alcançar. E se não houver esse lugar fora?
mas só este aqui mesmo que nós também somos e o jeito que damos para nos organizar, inventando maias. Então, entenda, em vez de você meditar para diminuir as suas ilusões, se tornando então em potencial uma desiludida, você vai aprendendo devagar a reescrever a sua própria história. E isso, nós temos que também mudar o conceito de parâmpara, que em geral tem um guru lá em cima e você aqui embaixo recebendo conhecimento desse, tipo por diferença de pressão. Não, parâmpara, esse diálogo do yoga, ele é inexistente hoje. Em geral é alguém falando e outros calados ouvindo. Então há um caos a ser organizado por nós. Nós vamos organizar o nosso caos completamente? Impossível. Impossível, porque Purusha é inconsciente dele mesmo. Purusha não é só um eu inconsciente, ele é inconsciente de si mesmo e que pulsa libido, pulsa tesão, pulsa afetos e que, em geral, podem se conectar com alguma outra ideia proibida pelas leis da sociedade e te causa culpa. Um exemplo simples disso é você ter vontade de comer carne, mas se autoimpõe, por exemplo, ser vegana. Não há nenhum problema nisso. Mas só para entender que às vezes você pode se sentir culpado por ingerir carne, por exemplo, ou porque você não fez às 4:30 da manhã a série 1 do Ashtanga. Essa culpa, esse sentimento de repente, de ódio por alguém diferente de você no campo do yoga, em qualquer outro campo, é o seu inconsciente querendo, abrindo passagem, e esse afeto de ódio, de culpa, de vergonha, que não tem nada a ver com a ideia que você conectou, que você faz uma transferência para o outro, para si mesmo, no outro, no ódio, ou para dentro de si o próprio ódio. Então, Beto, o yoga pode me ajudar a não só arrefecer sintomas, mas ir trabalhando e buscando as causas do que me faz sofrer também. Essa é a proposta do yoga. E isso, não há necessidade de nenhuma instância metafísica para dar conta disso. Só que é fácil? Qual que é o mais fácil? O mais fácil é você delegar para um livro, delegar para um guru, delegar para uma instituição, fazer isso por você. Só que o preço disso a ser pago é a sua total submissão e cair de joelhos, se prostrar a um maia que te vendem como uma verdade absoluta. Isso é o nome que se dá para a religião, que tem a sua função, e você pode se devotar ao yoga como uma religião, a maioria das pessoas tem feito isso, não há nenhum problema, só que agora você não está nem mais cínico, nem mais cínica, e nem alienada disso. Você tem consciência, você voluntariamente quer fazer parte dessa congregação que orbita em torno de um líder, de um guru, de um livro e de uma instituição, né, que a gente dá o nome de igreja. Espero que tenha contribuído com vocês. A gente tem ainda mais 2 encontros. Amanhã, no mesmo horário, às 11 horas, a gente vai falar sobre os obstáculos para se alcançar esse encontro, a terceira margem do rio, ou Kleshas. E sexta-feira a gente fecha com Kaivalya, ou a liberação, ou Moksha, né? Esse yoga em diálogo com a realidade que nos conduz realmente para tentar sair ou remover você desse mundo da fantasia, da Disneylândia, do yoga, que vai resolver o seu problema porque você faz torções com planta bananeira ou medita por 30 minutos todos os dias. Forte abraço para vocês. Encontro, então, abrindo agora para a turma que está aqui ao vivo com a gente a perguntas. Encontro vocês, então, ao vivo amanhã no mesmo horário.